Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, diante da Sua palavra, para ouvirmos a Sua voz, para, Senhor, conhecermos um pouco mais da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor Deus, dos Teus preceitos, Senhor, dos Teus mandamentos, que são vida para nós. Senhor, nos faz viver de conformidade com a Tua vontade, de conformidade com a Tua palavra, Pai, não sendo enganados, Senhor Deus, pela nossa natureza pecaminosa, Senhor Deus, pela nossa própria carne, mas que possamos, Senhor Deus, viver a vida cristã de forma íntegra, Pai, de forma, Senhor Deus, completa, Pai, e que o nosso coração, Senhor Deus, esteja voltado, Senhor, exclusivamente para o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, nos ensina através da Tua palavra, é o que nós pedimos, ó Senhor. Fala ao coração, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, seguindo a exposição de Marcos, no capítulo 7, do verso 21 a 23, que tem como título Jesus e a tradição dos anciãos e o que contamina o homem. E nós vamos dividir essa pregação em duas partes. A primeira parte vai ser do verso 1 até o verso 13, e a segunda parte será do verso 14 até o verso 23, numa outra oportunidade, num outro momento, provavelmente depois do nosso, com certeza depois do nosso do aniversário da nossa igreja, no próximo domingo. Então eu vou fazer a leitura até o verso 13, e nós vamos expor para a igreja esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Queridos, nós temos aqui uma narrativa bem complexa, e como nós falamos anteriormente, nós vamos dividi-la em duas partes, e essa primeira parte vai do verso 1 ao verso 13, e nessa narrativa nós vemos o desafio e a explicação de Marcos para a atitude dos discípulos de Jesus em não lavar as mãos conforme a tradição dos anciãos, e duas contra-acusações de Jesus aos fariseus sobre essas mesmas tradições. E a segunda parte trará o esclarecimento oferecido por Jesus às multidões e aos seus discípulos da parábola, por ele proferida para essa situação, dos versos 14 ao verso 23. Alguns detalhes fazem dessa narrativa uma narrativa bem específica, que mostra que Marcos escreveu para os romanos, ou seja, para pessoas que não estavam familiarizadas com os costumes judaicos. Por isso a necessidade de Marcos explicar o que significa no verso 2, mãos impuras. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, também ele deixa claro para os leitores romanos que as questões cerimoniais de purificação de alimentos
tão importantes para os judeus, não eram obrigatórias para os seguidores de Jesus, como diz lá no verso 19, na segunda parte, quando ele diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. O Evangelho de Marcos, com essa passagem, ele vai nos mostrar dois propósitos. O primeiro era mostrar a posição entre Jesus e os fariseus sobre questões da tradição oral, que era um elemento definidor do farisaísmo do judaico e totalmente invalidada por essa presente narrativa. E o segundo propósito, que era salientar para os leitores de Marcos a diferença radical entre os cristãos e judeus sobre questões de alimentação, purificação e o sentido essencial da moralidade, aquela moralidade que agrada a Deus. Nós vamos perceber aqui a diferença entre os motivos internos do coração e a observância moral, que esses motivos serão aprimorados aqui nessa narrativa. Essa diferença ela vai manifestar uma influência decisiva na igreja primitiva, conforme fica evidente ali na história de Atos, capítulo 10, de Pedro e Cornélio, ou nos ensinamentos de Paulo, de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que alguém o considere desse jeito. E aí nós passamos para essa narrativa que se inicia no verso 1, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes, e principalmente para nós entendermos o que significa essa tradição. E pode ser que eu me prolongue um pouco nisso, vocês me perdoem, mas eu quero que vocês tenham a noção do que realmente, a mesma noção que eu tive ao ler o texto, do que significa esse tipo de comportamento que está sendo reprovado aqui por Jesus com relação aos fariseus. Mas veja aqui na narrativa, no verso 1, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. A primeira informação que nós temos aqui em Marcos sobre esse episódio dos fariseus contra Jesus é que eles vieram de Jerusalém. E isso é muito significativo, porque Jerusalém até esse momento representava uma fonte principal de oposição a Cristo e ficava 144 quilômetros ao sul de onde Jesus estava, Cafarnaum. Eles se deslocaram de lá com um propósito. Eles vieram com um objetivo específico de confrontar Jesus e os seus discípulos pelo que ele estava fazendo e ensinando. E isso é muito claro mais adiante no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 28, quando eles chegam para o Senhor Jesus e falam isso, declaram isso claramente. E lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Provavelmente era uma delegação do Sinédrio, que era formado por 71 membros, que constavam de sacerdotes, saduceus, escribas e fariseus, constituindo assim anciãos aristocratas e líderes de Jerusalém. Eles ficaram transtornados nessa passagem que nós estamos vendo aqui, porque Jesus permite que seus discípulos comam sem lavar as mãos. E é importante deixar bem claro aqui que esse tipo de comportamento não se tratava de uma questão de higiene pessoal, como geralmente nós fazemos, antes das refeições, porque chegamos na rua, pegamos em determinadas coisas, em coisas dinheiro e outras coisas mais, e aí lavamos as mãos para tirar os germes. Não era o caso aqui. O caso aqui era com relação ao aspecto cerimonial de uma pureza ritual. E nos versos 2 ao verso 5, nós vemos mais claramente esse conflito descrito de uma forma bem específica, quando ele diz assim: vendo que alguns dos discípulos deles comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem,
e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e cama. Esse conflito aqui pode ser entendido mais profundamente se nós analisarmos a ideia de pureza, de impureza, melhor dizendo, e a tradição dos líderes religiosos. É o que está em jogo aqui. Os rituais concernentes ao estar limpo e impuro refletem desenvolvimentos rabínicos, mais do que as prescrições da Torá, ou seja, da lei de Deus, que era a maneira como os judeus chamavam a Torá. De acordo com o Antigo Testamento, esse ritual era realizado somente pelo sumo sacerdote, que lavavam as mãos e os pés quando iam oferecer sacrifício. E nós temos isso descrito lá em Êxodo capítulo 30, versos 17 a 21, eu quero ler para os irmãos, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar, pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e detarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morra, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através das suas gerações. No caso aqui de lavar as mãos, e de uma maneira geral, ou seja, não somente aos sacerdotes, era prescrito só se alguém tocasse em algum, por exemplo, fluxo corporal, como diz Levíticos capítulo 15, verso 11. Também todo aquele que tocar o que tiver fluxo, sem haver lavado as mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. No entanto, como o judaísmo ele passa a ter mais contato com a cultura gentia ali no período pós-exílio, a questão da pureza ritual ganha um novo sentido, uma forma de manter essa pureza judia em contraposição à cultura gentílica. E a tradição mais ampla fazia parte dessa tradição oral desenvolvida nesse período intertestamentário. Os escribas, a partir daí, entenderam o ritual, ou melhor, estenderam o ritual a todos os judeus antes das orações formais e depois a todos os alimentos, de modo semelhante à comida sacerdotal. E nesse ambiente, os fariseus, depois de uma comunidade chamada de Qumran, ou comunidade essênica, era uma facção extremamente escrupulosa no judaísmo com relação às questões de pureza. Só para levar em consideração o que essa comunidade de Qumran fazia, e os fariseus vinham logo depois, esse grupo de Qumran era um grupo sectário ascético judaico, e eles acreditavam que a separação física e as lavagens diárias da comunidade de Qumran purificavam os seus membros. E essa purificação se dava não só da profanação dos gentios, mas do contato com os samaritanos, das pessoas comuns, bem como outras seitas, incluindo os saduceus, fariseus e até mesmo o templo de Jerusalém. Os fariseus vinham logo após a esse, vamos dizer assim, a esse rigor ascético com relação a esse grupo essênico. Para eles, qualquer forma de fluxo humano, saliva, sêmen, menstruação, outras coisas, a mulher após o parto, cadáveres, podridão, bem como coisas rastejantes, ídolos e certas classes de pessoas, como leprosos, samaritanos, gentios, tudo isso era imundo para os rabis farisaicos, e as pessoas que entravam em contato com essas pessoas nessas condições deveriam se purificar. Possivelmente esse tipo de comportamento ele era praticado mais pelos mestres da lei do que pelo povo. E quando nós olhamos essa lista, você vai perceber que essa lista vai envolver Jesus e seus discípulos em várias violações anteriores com relação a esse ritual ou essa tradição oral de purificação. Porque Jesus esteve em contato com leprosos, Jesus comeu na casa de cobradores de impostos, publicanos e gentios, ele entra em contato com uma mulher com fluxo de sangue,
Ele entra em contato com cadáveres, pessoas que morreram e foram ressuscitadas por ele, como a filha de Jairo. Então o Senhor Jesus e os discípulos, eles eram execrados pelos fariseus e pelos mestres da lei. E aí você consegue perceber o ódio que essas pessoas tinham do Senhor Jesus e dos seus discípulos, da sua piedade e da sua santidade demonstrada nessas coisas diferentes do conceito que eles tinham sobre isso. É muito importante nós entendermos nesse contexto que a pureza aqui não se limitava a questões de higiene. Tinha esse aspecto em algumas cerimônias, mas ela não estava principalmente preocupada com esses aspectos de higiene. O Mishnah, que era um código de leis orais da tradição oral judaica, declarava que se considerava imunda as mãos de quem tocasse as seções aramaicas de Daniel e Esdras, ou seja, a tradução. Como também acontecia com a Sagrada Escritura se fosse traduzida para o assírio. Por sua vez, traduzir as seções aramaicas da Escritura para o hebraico tornava as mãos limpas. Perceba que esse é um trecho do Mishnah, dentre muitos que indicavam a pureza, e tinha mais uma característica ritual e cultica do que qualquer outra, em oposição, a qualquer tipo de preservação de limpeza ou higiene. Nós vamos perceber que a lei de Deus, que a Torá, muitas das suas prescrições falam com relação a uma pureza e contaminação, que promoviam, de certa forma, a higiene, mas os efeitos práticos de evitar germes ou contágio não era a única, nem mesmo a preocupação principal. O foco era outro. Mesmo nessas prescrições que a lei estabelecia, porque ali ele estava fazendo uma relação, um simbolismo com o pecado. E aqui nos versos 3 e 4 nós temos aqui a explicação de Marcos aos leitores dos vários tipos de purificação dos judeus. E no caso ali os fariseus se escandalizavam porque os discípulos de Jesus não lavavam as suas mãos antes de comerem, ou seja, eles não faziam um ritual de purificação, não era um ritual de higiene, era um ritual de purificação antes das suas refeições, porque os escribas, num determinado momento, entenderam que essas coisas deveriam ser difundidas em toda e qualquer situação, e não somente no momento ritual e litúrgico na vida do povo de Deus. Grant Osborne nos diz em seu comentário que isso era uma questão de pureza e contaminação ritual que envolvia dois aspectos, e aí ele dá dois exemplos muito interessantes. Por exemplo, se estivesse em casa, prestes a comer, apenas jogavam um pouco de água sobre as mãos, mas se estivessem fora de casa, em um lugar público, talvez tivessem tocado em algo verdadeiramente impuro, um gentio, por exemplo, e por isso mergulhavam os braços e talvez até o corpo todo em um banho ritual. E ele continua: o lavar das mãos antes de comer era esperado dos judeus, e que durante longas refeições poderia ser necessário lavar as mãos várias vezes. Matthew Henry, fazendo um comentário sobre esse comportamento, ele diz assim: a lei dos rabinos prescrevia que se eles lavassem bem as suas mãos pela manhã, sendo isto a primeira coisa que fizessem, isso seria válido para o dia inteiro, se eles ficassem sozinhos. Mas se fossem ver alguém, eles não deveriam, ao voltar, nem comer nem orar antes que tivesse lavado as mãos. Assim os anciãos ganharam a reputação de santidade entre as pessoas, e assim eles exerciam e conservavam a autoridade sobre as suas consciências. Dentro dessa perspectiva, meus irmãos, havia dois tipos de impureza. Uma que era classificada como primeiro grau, como essa das mãos por lavar, que pode ser purificada por uma pequena quantidade de água, e as impurezas de segundo grau, que eram mais graves, que só podiam ser purificadas por meio de uma imersão completa.
Um exemplo disso era o retornar de um mercado que poderia incorrer em uma impureza de segundo grau, onde os contatos com várias pessoas e coisas imundas tornariam o indivíduo imundo. E a impureza de segundo grau exigia uma purificação mais completa, daí a imersão, talvez até o esfregar ao se lavar. Veja a que ponto aquela comunidade chegou. Então, se, por exemplo, tivéssemos um fariseu, e ele, vamos dizer que isso aqui não seria uma igreja, é um local, e se ele chegasse aqui, tivesse que vir aqui comprar ou fazer alguma coisa, quando ele voltava em casa, ele teria que tomar um banho ritual para se purificar da impureza das pessoas que estavam ao seu redor. No verso 4, nós vemos aqui um conceito de transferência da impureza de um objeto para uma pessoa em contato com esse objeto. Lavar copos, jarros e vasos de metais. E vários fatores contribuíam para decidir se um objeto era limpo ou não. Por exemplo, uma superfície curva ou côncava poderia conter algo dentro, como os objetos que foram citados acima, ou coisas que foram citadas acima, como fluxo de sangue, saliva, ou outras coisas mais, que poderiam tornar aquele recipiente imundo e tornar a necessidade dessa lavagem, ao passo que uma superfície plana não precisaria disso. As superfícies de substâncias porosas, porém, como cerâmicas, eram suscetíveis de ficarem imundas, ao passo que as superfícies duras, metais, pedras, vidros, eram em geral limpas. Em alguns manuscritos gregos, as camas também eram incluídas nesse capítulo, nesse versículo, as quais precisavam ser lavadas. Então, se uma mulher, na sua menstruação, tocasse naquela cama, ou se sentasse aquela cama se tornaria imunda, e se eu me encostasse naquela cama, eu também me tornaria imundo. E várias evidências, com relação a esse comportamento, nós vemos em determinados livros e comportamentos, especialmente que abordam ali o primeiro século da era cristã, confirmam essa obsessão dos fariseus com essa pureza ritual. É isso, meus irmãos, que nós observamos claramente em Atos capítulo 10, verso de 9 a 16. Quero que o irmão abra aí. O que acontece com Pedro? Quem era Pedro? Discípulo do Senhor Jesus. Ele estava aqui nesse momento, vivendo essa realidade, vendo essas coisas. Perceba como isso era muito forte na cultura deles, como isso era muito marcante, E eu não sei se vocês conhecem, eu vou aqui ler o texto. O que acontece ali em Atos capítulo 9, o evangelho está se expandindo, está saindo fora dos arraiais judaicos. Os gentios estão ouvindo e abraçando o evangelho. Inicialmente aqui você vê que é o primeiro contato, parece ser o primeiro contato de Pedro com alguém gentio. Dessa forma, veja o que o texto vai dizer. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Que animais eram esses? Animais que eram proibidos serem consumidos pelos judeus, que as outras nações consumiam, mas que eles, por serem uma nação santa e separada, e naquele momento essa separação tinha também um aspecto também de saúde pública, mas não só isso, demonstrar a ser
separação que existia entre o povo de Deus e aquele que não era povo de Deus, num momento específico da história do povo de Israel. Então essas coisas desceram ali diante dele. Deus estava dando essa visão para ele. E Deus disse assim: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a avó lhes falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. E isso sucedeu por 3 vezes. A repetição na cultura hebraica, quando se repete uma ordem, é porque essa ordem é imperiosa, é uma ordem necessária, é algo que você precisa fazer naquela mesma hora, mostra urgência. Mas só que essas leis, e a gente vai ver no contexto da história de Atos, essas leis dietéticas não estavam relacionadas pura e simplesmente ao quê? A questões de higiene. Isso era secundário. O que era primário era a separação do povo de Deus, daqueles que não eram povo de Deus. Tanto que essa visão que eles tiveram estava relacionada ao relacionamento deles com homens de outra nação. Foi por causa dessa visão que aqueles homens que vieram da parte de Cornélio foram recebidos por Pedro, e que ele foi na casa daqueles homens, porque era proibido entrar na casa de um homem gentio. E é interessante porque a narrativa mostra o cuidado de Pedro ao sair, levar alguém consigo. Ele leva e depois ele explica diante dos seus irmãos judeus o que a abominação que ele cometeu de entrar na casa de um homem gentio, de um ímpio. E aí só assim esses homens foram convencidos de que a partir de agora esse muro de separação ele é derribado. Lá no capítulo 11, verso 2 e 18, ele diz assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Atos 11, 2, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? E ouvindo, verso 18, e ouvindo ele essas coisas, e aí Pedro começa a falar de tudo que aconteceu, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Perceba que por causa das suas tradições criadas por homens, eles estavam rejeitando aquilo que era o alvo da graça e da misericórdia de Deus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matthew Henry, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz assim: eles acrescentaram a isso lavar as mãos, a lavagem de copos, jarros, quer dizer, eles acrescentaram isso, ou seja, o lavar as mãos, a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, que eles suspeitassem ter sido usado por pagãos, além das próprias mesas em que comiam seus pães e as camas. Existem muitos casos nos quais, segundo a lei de Moisés, eram indicadas as lavagens, mas eles faziam acréscimos a elas e obrigavam a observância de suas próprias imposições, tanto quanto as instituições divinas. Essas coisas que nós estamos vendo aqui estavam entranhadas no pensamento judaico. A tradição oral passa a ter maior valor que a própria escritura. A contenda entre Jesus e os fariseus sobre o que era limpo, o que era imundo, é algo sintomático dessa divisão. E o ponto crucial disso diz respeito à tradição de líderes religiosos em oposição à palavra de Deus. Não era isso que a palavra de Deus falava, não era para essa direção que ela apontava. Isso fica muito claro quando nós vemos ali o verso 5, né?
quando ele diz assim: porque andam os teus discípulos de conformidade com a tradição, andam com a tradição dos anciãos. Aí no verso 8 ele vai dizer assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardar a tradição dos homens. O que está em jogo aí é o que a Escritura fala e que os homens falam, dizendo que é a Escritura. Os fariseus aqui, eles aceitavam a evolução da lei, ou seja, da lei oral, da tradição, como autoritativa, como a lei de Deus, como a Torá. Eles colocavam no mesmo patamar. E a acusação dos fariseus e mestres da lei tem esse fundamento. Eles comiam com mãos impuras, mas essa acusação não poderia ser feita nem sustentada com base na lei de Deus, ou seja, na Torá, mas apenas na tradição e na cabeça deles. É tão interessante essas coisas que aconteciam e acontecem. Naquele tempo, os rabis, eles promoveram uma ideia de que Moisés recebeu duas leis no Monte Sinai: a Torá escrita e a Mishnah oral, ou seja, uma tradição oral que, de uma certa forma, explicaria a lei de Deus, e era tipo uma cerca em torno da Torá para preservar a integridade da lei escrita por Deus. No entendimento desses homens, percebam como esse é um pensamento muito moderno, a Torá era muito ambígua para estabelecer e governar a comunidade judaica. A tradição oral, por sua vez, prescrevia os mínimos detalhes com a intenção da Torá que deveria ser cumprida nas circunstâncias reais. E assim a tradição oral pretendia expressar a intenção da lei e estendê-la às questões da vida diária. Essa era a perspectiva deles. E dentro dessa perspectiva, eles tinham as leis de cerca. Então, dentro do pensamento da Mishnah, da Torá, para que eu não quebrasse o quarto mandamento, eu não poderia andar mais de 1 quilômetro no dia de sábado. Porque se eu andasse mais de 1 quilômetro, eu estaria quebrando a lei de Deus. Andar menos de 1 quilômetro. Mas é interessante que essas coisas ainda existem hoje no pensamento judaico. Eu estava vendo um programa de casa, de construção, de reforma, e um casal, não foi só um casal não, foi uns 2 programas ou 3 programas com a mesma característica. Era um casal judeu ortodoxo, e eles estavam comprando uma casa. E eles queriam uma casa num determinado bairro, ou seja, numa determinada região, porque ficava perto da sinagoga. Eles não poderiam, se morassem longe, dirigir até lá em dia de sábado. Mas na realidade o que está ocorrendo aqui é que estava sendo mudado o centro de gravidade da intenção da lei de Deus, cada vez mais para assuntos periféricos que obscurecem e pervertem a lei de Deus. E aí no verso 6 o Senhor Jesus nos repreende. O Evangelho de Marcos cita inicialmente a tese básica de Jesus, fundamentada aqui no Antigo Testamento. Ele diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui ele cita Isaías capítulo 29, verso 13, abra aí. Esse texto de Isaías descreve a religiosidade espiritual dos judeus do século VIII a.C. Eles falavam palavras corretas, mas praticavam ações incorretas. Veja o que a Escritura vai dizer:
O Senhor disse: visto que este povo aproxima-se de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Jesus está dizendo que os fariseus são exatamente iguais. Seus lábios davam a impressão de devoção, mas seus corações e vidas estavam completamente distantes de Deus. Seu culto e seus ensinos eram vazios, infrutíferos e não passavam de um esforço humano. E quando nós olhamos esse contexto, nós podemos ver que isso pode se aplicar a nós atualmente. Porque nós podemos estar louvando ao Senhor, ouvindo sermões atentamente, curvando as nossas cabeças para orar, parecendo profundamente envolvidos com as coisas referentes à fé, mas ao mesmo tempo viver em nosso íntimo para nós mesmos e para as nossas prioridades. E Jesus vai chamar essas pessoas de hipócrita. Sabe o que é hipócrita? É alguém que desempenha um papel sem sinceridade, é um fingidor. O profeta Isaías, a citação de Isaías vai definir essa hipocrisia como aqueles que dão voz a sentimentos imponentes e até mesmo nobres, divorciados da intenção do coração. E pessoas assim estão adorando a Deus em vão. Por isso o verso 7 ele vai dizer: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Perceba o que nós estamos vendo aqui. Jesus está definindo a tradição oral deles como meramente humanas e mostram que contrariam os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles aparentavam temer a Deus com as suas práticas religiosas, porém os seus corações não estavam bem com Deus. Isso significava adorar a Deus em vão, pois o Senhor não fica satisfeito com devoções simuladas, e elas não eram benéficas, ou seja, não trariam proveito nenhum para ele diante de Deus. E é interessante isso, porque quando vivemos os decretos exteriores e legalistas, em vez de apresentar sacrifícios do coração que Deus exige, nós fracassamos. Fracassamos na vida cristã, fracassamos na devoção a Deus. E há somente um caminho para uma vida piedosa que agrade ao Senhor: a obediência às ordens de Deus em sua palavra. O ensinamento básico aqui do Senhor Jesus se encontra no verso 8, quando ele diz que eles estavam negligenciando o mandamento de Deus, e ele diz como eles estavam fazendo isso. O verso 9 diz como eles têm colocado esse mandamento em prática. Ele diz assim: jeitosamente rejeitais o preceito do Senhor. Ele diz aqui: vocês estão negligenciando. De que forma? Vocês estão fazendo de forma jeitosa. E forma jeitosa é uma forma, vamos dizer assim, inteligente e conveniente. E dessa forma jeitosa, conveniente, inteligente, vamos dizer assim, eles estavam abandonando e negando os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque eles estavam priorizando as suas próprias tradições, voltando-se contra Deus a favor das suas próprias ideias. E o exemplo que Jesus nos dá mostra isso de forma muito clara, quando ele apresenta o que eles falavam, a forma como eles viviam e se relacionavam com o quinto mandamento. Eu gostaria de dar um exemplo, eu não sei se eu coloquei esse exemplo mais para frente. Quando tradições suplantam a palavra de Deus. E pode ser que você nem perceba que isso é uma tradição, mas tem se tornado uma tradição na igreja. Esse tal de cultinho infantil. Certa vez uma
pessoa, não sei se é seguidora ou não seguidora, não sei, da Simone estava falando sobre isso, quando falava-se com relação às mães, aos filhos e tal, e aí ela disse: de onde você inventou isso? De onde você tirou isso? A igreja sempre fez isso. E aí ela veio conversar comigo, eu falei: quantos anos essa menina tem? Eu estou com 57. Eu sempre vivi na igreja presbiteriana. E eu comecei a ver esse tipo de coisa na igreja presbiteriana quando eu tinha uns 26, 27 anos de idade. Ou menos um pouquinho, mas dessa faixa. Antes disso você não via esse tipo de coisa. Pelo contrário, o manual presbiteriano diz com relação aos diáconos, diz que eles são responsáveis para que não aconteça nenhuma atividade em concorrência com o culto. Eles são responsáveis em fiscalizar se naquele momento, no momento de culto, há pessoas fazendo outras coisas que não sejam na igreja, participando do culto. Agora percebam onde essas coisas estão levando. Tem gente que está sendo execrado por falar a verdade, por dizer que no Antigo Testamento não era assim, que na igreja primitiva não era assim, mas que hoje, por causa da modernidade, isso virou uma tradição na nossa igreja. Eu me lembro como isso entrou na igreja em que eu era membro. Entrou por meio de uma associação chamada APEC. Me lembro como se fosse hoje. Até aquele momento, não existia na igreja em que eu participava esse tipo de cultinho infantil. A partir daquele momento, de que esse grupo religioso foi ministrar a igreja, e a partir dali eles começaram a fazer programações paralelas, exclusivas para a criança, no momento do culto. Eu conheço um pastor que teve um sério problema na igreja. Não foi o motivo da sua saída, foi dois. Porque ele incentivava o culto infantil. Só que ele era um homem estudioso, era um homem devotado às Escrituras. E com o seu desenvolvimento na leitura, na exposição da palavra de Deus, ele percebeu que aquele era um comportamento errado na igreja, mas era uma tradição da igreja. E ele, a partir de um determinado momento, ele disse: nós não teremos mais culto infantil na igreja, por causa disso. Foi um processo, mas no final desse processo ele disse: por causa disso e disso, porque a Escritura não prescreve isso. Ted Tripp, certa vez, respondendo ao Davi sobre essa pergunta, ele diz assim: as crianças que não participam do culto, elas quebram esse mandamento. É um exemplo muito claro do que nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor. Veja o que Matthew Henry mais uma vez fala a respeito disso. Ele diz assim: ele os reprova por colocarem a religião nas invenções e ordens de seus anciãos e governantes. Eles ensinam doutrinas que não são mandamentos, que são mandamentos de homens, em vez de estarem ensinando às pessoas os grandes princípios da religião. Estavam impondo os cânones de sua sinagoga e julgavam se as pessoas eram ou não judias conforme elas estivessem ou não em conformidade com os princípios deles, sem considerar se elas viviam em obediência às leis de Deus ou não. E aí ele continua dizendo: note como a superstição é algo interminável, pois se uma invenção ou instituição humana for aceita, ainda que seja aparentemente tão inocente como era sobre lavar as mãos, eis que vem em seguida um grande conjunto, e a porta se abre para muitas outras coisas semelhantes a elas. Os versos seguintes, eles mostram uma sequência muito forte, que
vai redundar, ou redunda, vamos dizer assim, numa acusação extremamente grave de Jesus a respeito do comportamento deles. Do verso 13 do verso 10 ao verso 13, diz assim: pois Moisés disse. Aí no verso 11, vós porém dizeis. Moisés ali seria a palavra de Deus, mas vós porém dizeis. E parece que há uma repetição do que nós vemos lá em Mateus capítulo 5, e nós vamos ver isso. Veja essa sequência: Moisés disse, vós porém dizeis, então dispensais de fazer qualquer forma, verso 13, invalidando a palavra de Deus. Veja essa sequência: Moisés diz uma coisa, ou seja, a palavra de Deus diz uma coisa, vocês dizem outra, e aí vocês dispensam a palavra de Deus, invalidando essa palavra. Essa é uma sequência de morte. E Jesus aqui está citando duas passagens da Torá sobre o fundamento do 5º mandamento de honrar pai e mãe, seguindo aí uma intensificação dessa ordem para mostrar uma natureza extremamente séria que impõe pena de morte sobre aqueles que amaldiçoam seus pais. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Êxodo capítulo 21, verso 17. Esse mandamento era interpretado como se referindo não apenas a insultos, mas também a insubordinação aos pais. E a questão aqui é sobre a responsabilidade de cuidar dos pais. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 4 e 8, ele vai dizer assim: mas se alguém viúva tem filhos, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. O verso 8, 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Percebam aqui o que eles estão dizendo. Eles estavam dizendo que por uma simples palavra mágica, ou corbã, que era uma reprodução da sua tradição oral, a pessoa ficava desobrigada da sua responsabilidade da obediência ao mandamento. Veja que isso não é só uma invenção humana, mas também uma distorção da lei de Deus. E o exemplo da corbã na tradição oral é uma expressão concreta disso. Eles evitam o mandamento por esse artifício, jeitosamente, convenientemente inventado, como a prática do cultinho. As crianças não entendem. Vou fazer um culto, olha que piedoso, olha que santo, mas eles estão invalidando a palavra de Deus, porque o culto é familiar. As crianças, as crianças que amamentam, elas devem estar ouvindo a palavra de Deus. É isso que Deus fala na sua palavra. Mas o que significaria corbã? Corbã era um termo usado para ofertas e sacrifícios, e se refere a algo que seria dedicado a Deus e que passa então a ser consagrado. A pessoa poderia declarar a sua propriedade ou o dinheiro que tinha como corbã, e esse recurso não poderia ser gasto em qualquer outra coisa, embora pudesse ser usado por essa pessoa que declarasse assim o corbã. De acordo com os fariseus, essa prática teria prioridade até mesmo sobre o 5º mandamento. E Jesus aqui não indica se isso é feito de modo intencional, para evitar, ou seja, maldade, ou se era algo acidental. De qualquer forma, ele está condenando errado e viola o mandamento do Senhor. O mandamento tem autoridade plena sobre tradições humanas praticadas. E dessa forma, da forma como eles agiam, eles anulavam o mandamento do Senhor. Para entendermos um pouco mais, no meio do povo de Deus, os bens dos filhos sustentavam seus pais em sua velhice. E Jesus aqui apela para a regra original de Moisés para corrigir. Ele usa a lei como proteção da lei oral. O que eles faziam o contrário, eles usavam a lei oral como proteção para a lei de Deus.
E ele diz assim, enfaticamente, vossa tradição. Isso está querendo dizer pura e simplesmente uma coisa: essa interpretação que vocês estão dando não está relacionada à lei de Deus, mas é uma perversão dela. Um exemplo prático disso seria um filho declarar a sua propriedade corbã, o que significaria que depois da sua morte essa propriedade passaria a posse do templo. Nesse ínterim, o filho retém o controle sobre a sua propriedade e seus bens e despoja seus pais em sua velhice do sustento que de outra forma seria proveniente dessa propriedade para ajudá-los. Então ele dizia a corbã. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: é fácil deduzir que é dever dos filhos, se os pais são pobres, ajudá-los conforme a sua capacidade, e se os filhos que maldizem os seus pais merecem a morte, muito mais a merecem aqueles que não os sustentam. Se alguém estivesse de acordo com todos os pontos da tradição dos anciãos, eles descobririam um expediente pelo qual ele poderia ser liberado dessa obrigação. Um comentarista descreveu que essa prática diz que o homem passa pela formalidade de fazer um voto para Deus, mas não para que dê posse a Deus, mas a fim de impedir que outra pessoa tenha acesso a esse bem. E uma vez que essa propriedade, esses bens são oferecidos a Deus, os sacerdotes desencorajavam as pessoas de remover o corbã a fim de retorná-la para o uso humano. E sabe que eles faziam, segundo o historiador Flávio Josefo? Os sacerdotes exigiam 50 ciclos de um homem e 30 de uma mulher para que o corbã fosse cancelado. E a prática disso resultou numa submissão total a essa ideia, pela anulação do mandamento moral da Torá, da lei de Deus, em detrimento da tradição oral. O que nós estamos vendo aqui é que honrar pai e mãe não somente foi anulado, mas também revertido de fato, ao proibir um filho de fazer algo por seu pai ou por sua mãe. Eles desobrigavam qualquer dever para com seus pais, anulando assim a palavra de Deus por meio da sua tradição. Eu lembro de uma situação que eu vivi, não que eu era o protagonista dessa situação, ou estava envolvido nela, mas estava relacionado à igreja que passou por essa situação. De uma senhora, ela não tinha filhos, era uma mulher viúva, não sei o certo, mas sei que ela não tinha descendentes, e era uma pessoa muito rica, em posses, e ela deu à igreja voluntariamente um apartamento num bairro extremamente chique do Rio de Janeiro, a cidade, do estado do Rio de Janeiro, e um valor altíssimo. E uma pessoa da igreja, são aqueles sopros de Satanás, encheu a cabeça dela para que ela reavesse o imóvel de volta. O conselho da igreja já tinha recebido o imóvel, já tinha feito tudo e tal. O que eles fizeram? Eles devolveram a pessoa. Ficaram muito entristecidos porque viu que havia ali fofoca, malícia da parte daquela outra pessoa, e essa senhora se deixou levar por isso, e aí ela voltou atrás, e a igreja foi bondosamente devolveu a ela. Por que eu estou falando isso? Porque esses homens aqui no contexto, eles proibiam, ou seja, se alguém quisesse voltar atrás, não podia mais. E assim eles mostravam a crueldade nos seus corações, a falta de piedade e misericórdia.
para com o necessitado, para com o aflito. Veja o que Matthew Henry vai dizer: se os pais estivessem em necessidade e o filho tivesse os recursos necessários para ajudá-los, mas não tivesse a intenção de fazer isso, ele poderia jurar pelo corbão, ou seja, pelo ouro do templo, pela oferta que está sobre o altar, e assim os seus pais não seriam beneficiados por ele. Esse filho não os ajudaria, e se lhe pedisse qualquer coisa, bastava que ele respondesse isso, e seria suficiente, como se pela obrigação desse juramento iníquo alguém pudesse liberar da obrigação imposta pela santa lei de Deus. Perceba que o que está acontecendo aqui é o mesmo princípio que acontece em Mateus capítulo 5, do verso 21 a 48. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Eles distorceram a lei de Deus. Quando ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos afirmo, se alguém está com você numa caminhada e quer andar, vá dois. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Por quê? Porque esse princípio era o princípio de justa retribuição estabelecido na lei. Quando alguém lesava uma outra pessoa, ele retribuía conforme o que foi lesado. Se foi cortada uma mão, exemplo, dá-se uma mão em troca. Era a lei da justa retribuição. Foi algo que Deus estabeleceu, e o que eles fizeram? Eles extrapolaram esses limites, fazendo com que a intolerância, a falta de perdão se manifestasse, porque é olho por olho, dente por dente. Você pecou contra mim, você fez isso contra mim, agora você não tem jeito, você merece isso aqui, eu vou dar na mesma medida. Percebam o que eles fizeram. Eles distorceram completamente a lei de Deus, pela sua própria lei, estabelecendo a sua própria justiça. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 2 e 3, ele vai dizer isso: porque lhe dou testemunho de que eles, tendo zelo por Deus, não com entendimento, um zelo cego, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E aí eu vou perguntar para vocês assim: onde irá parar esses homens? Onde esses homens irão parar quando tiverem feito com que a palavra de Deus dê lugar às suas tradições? Aonde a igreja para? Aonde ela vai? Esses que estavam impondo tais cerimônias menosprezavam os mandamentos de Deus, principalmente se eles entrassem em conflito com as suas tradições, e assim anulavam o mandamento de Deus com as suas tradições. E tudo isso tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Daí Matthew Henry dizer: quando vemos a iniquidade dos tempos atuais e reclamamos dela, se dissermos que os dias passados foram melhores do que este, estaremos mostrando que não investigamos esse assunto mais a fundo. O pior dos hipócritas e malfeitores já teve os seus predecessores. Queridos, eu iria partir agora para as aplicações, mas como isso vai se estender muito, nós vamos deixar isso para um próximo momento. Mas eu gostaria de citar essas aplicações que nós íamos fazer a partir do que o texto está nos mostrando. E a primeira delas seria o estado de vileza e degradação que uma religião pode chegar. É o que nós estamos vendo aqui. E por quê? Ou por quais motivos ela chegaria nessa situação? A segunda realidade que nós percebemos aqui é a inutilidade de um serviço prestado meramente por lábios, seguindo só regras e mais regras, e não demonstrando vida. E a última observação que faremos num próximo momento seria a tendência que temos de permitir que invenções humanas na religião suplantem
a palavra de Deus. Eu gostaria de terminar dizendo que tradições não são ruins. Nós podemos ter as nossas tradições, e temos, mas elas jamais podem se contrapor com a palavra de Deus. Jamais. Existem igrejas que não têm escola bíblica dominical. Isso é uma tradição da igreja. É uma boa tradição. Mas quando eu vejo no dia do Senhor uma igreja que tem escola dominical, não tem culto, aí tem algo errado. Tem alguma coisa errada aí. A gente precisa rever os nossos conceitos. Porque o culto é essencial na vida da igreja. Foi aquilo que Deus estabeleceu. A escola dominical é importante? É importante. Mas ela pode ser feita em qualquer outro dia também. E eu acho, como muitos antes de mim, que o melhor dia para se estudar a palavra de Deus é no dia do Senhor. É uma boa tradição. É uma tradição que acompanha um princípio bíblico. Mas se uma igreja não tiver escola dominical, mas tiver culto somente no domingo pela manhã e à noite, ela estará violando algum princípio? Não. Não estará violando algum princípio. Mas eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa de uma igreja que tem somente escola dominical e não tem culto. Não sou eu que vou julgar essas coisas. Eu já participei de igrejas que eram assim. E eu não fazia parte da liderança. Vou ficar levantando bandeira de conflito no meio do povo de Deus. Isso não é o objetivo de nenhum crente. Mas nós precisamos parar para pensar em algumas práticas nossas. E que essas práticas, elas só se tornam saudáveis quando elas têm um respaldo, quando elas são acompanhadas pela palavra de Deus. Porque muitas vezes nós podemos nos perder nessas práticas e deixar aquilo que é principal para aquilo que é secundário. Essa é uma advertência dentre muitas outras que nós vamos ver na nossa próxima exposição, quando iremos dar continuidade a esse texto, observando o que a palavra de Deus fala e aquilo que Deus, na pessoa de Cristo, acha que é prioritário e essencial na vida do seu povo. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. E queremos, ó Pai, por meio dela, sermos, ó Senhor, Deus, orientados, ó Pai, sermos conduzidos para que possamos ter um culto, uma vida que agrade, Senhor Deus, profundamente ao Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, e nos faz viver a vida cristã, Senhor Deus, em integridade, em profundidade, Senhor Deus, de coração, Pai. Essas coisas só podem nos ser dadas pelo Senhor, ó Pai, e serem conseguidas, ó Senhor Deus, serem buscadas por nós por meio da tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor. Torna, Senhor, a nossa vida, o nosso culto, Senhor Deus, a fonte do nosso coração, tendo como origem, Senhor, o mais profundo da nossa alma, Pai. E perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.